Meu nome é Lincoln Macedo, sou educador físico, psicomotricista. Eu sou sócio fundador da Singular Atendimento Responsivo em Fortaleza e consultor sênior da Inspirados pelo Autismo. Eu tive o privilégio, na verdade, de conhecer e participar de um dos primeiros workshops da Inspirados pelo Autismo aqui no país, foi próximo do ano de 2007, se não me engano, e eu já trabalhava como mediador escolar nessa época. E foi muito gostoso poder conhecer essa perspectiva de trabalho que mudou a minha vida, não só em questões profissionais, mas em questões também pessoais. E aí, depois disso, eu mergulhei de cabeça, recebi o convite da Mariana para poder fazer parte da primeira turma de consultores Inspirados pelo Autismo, e há mais de 10 anos eu venho atendendo pessoas, familiares, enfim, com os consultores em todo o país, e tem sido um processo muito rico de aprendizado e troca. Bom, como a Gi falou muito bem, a gente vai dar continuidade conversando um pouquinho sobre algumas questões que ela estava colocando, e eu gosto sempre de, antes de definir algumas questões que são bem importantes, como, por exemplo, o que é interação? Né? A maior parte das pessoas, elas confundem o que é uma interação social. Né? Muitas pessoas acham que o ato de você estar falando com uma pessoa com autismo, onde em muitos momentos tem uma ausência de resposta no ciclo interativo, eles consideram isso uma interação. Ou seja, a pessoa está lá falando com a pessoa com autismo e não tem nenhum tipo de resposta na direção dela. E isso não é interação, isso é uma ação social na direção da pessoa com autismo. O que eu mais vejo são pessoas bem intencionadas, familiares e profissionais, querendo cativar a conexão social com a pessoa com autismo, mas elas só estão oferecendo ações sociais na direção da pessoa com autismo. E em muitos momentos estão acreditando que isso é uma interação social. Então, não é. Então, interação social é uma circunstância onde a gente envia uma forma de comunicação para uma pessoa e ela nos devolve, respondendo com um ato comunicativo. E a gente pode se comunicar através de olhares, através de sons, através de palavras, a posição corporal, gesto e outras sutilezas da nossa comunicação, né? Eu queria falar um pouquinho também, né? Outra definição que eu acho que é interessante a gente conhecer é sobre sinais informativos, né? O que são esses sinais informativos? Eles vão ajudar a gente a identificar momentos que antecedem a comunicação, né? Então, por exemplo, os nossos pensamentos, as sensações, elas são expressadas pelo corpo a todo instante, né? E isso constrói na gente um conjunto de sinais que vai informar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E a maior parte das pessoas com autismo, elas têm, em geral, alguma dificuldade na área da comunicação. Por isso é super importante a gente estar atento a esses sinais informativos, para que aí sim a gente possa ajudar essas pessoas com autismo a transformar os sinais informativos em comunicação. Um exemplo simples, né? Uma pessoa com autismo que ela não consegue comunicar que ela está com fome, por exemplo. E aí o sinal informativo que ela dá, ela flexiona o tronco, coloca a mão na própria barriga, e esse é o sinal informativo que ela está dando, né? Ela está demonstrando que, de alguma forma, está acontecendo alguma coisa, mas a gente não percebe uma intenção comunicativa da parte dela, né? Então, nessa hora, a gente pode se aproximar e dizer, por exemplo, João, eu vi que você colocou a mão na sua barriga, e eu acho que o que você está sentindo é fome. Vou pegar uma comida. Pronto. Em seguida, eu ofereço a comida para ela, pode ser uma fruta, modelando a palavra comida. Essa atitude, na verdade, vai ajudar a pessoa com autismo a ter consciência do que está acontecendo com o corpo dela e aumenta as chances de, no futuro, ela percebendo que isso que ela está sentindo constrói uma necessidade de comida, ela aí sim pode tentar esboçar uma forma de comunicação mais clara. Também gostaria de aproveitar para dizer, né, que quando a gente faz isso, a gente está sendo responsivo à pessoa, né? Para algumas pessoas essa palavra é estranha, para outras nem tanto. E o que na verdade é ser responsivo? É você estar atento, né, a esses sinais informativos e as comunicações da pessoa e, sempre que possível, responder a eles. Quando a gente escolhe ser responsivo, nós permitimos que a pessoa com autismo nos conduza na interação, né? A gente dá a oportunidade dela demonstrar o que ela deseja. Ou seja, a gente fica atento a toda e qualquer forma de comunicação.
E para quê? Né? Para que possamos ser uma pessoa mais fácil de se relacionar com ela. Então, lembra que a Gi falou sobre algumas dificuldades, né, que as pessoas com autismo podem ter anteriormente, ela só citou assim, e já pensa em toda essa dificuldade. E aí, se conectar socialmente com outra pessoa também já é difícil por conta disso, e aí você vai ser uma pessoa difícil para se relacionar com ela, provavelmente a conexão social não vai rolar. Então, acho que o ato de se tornar uma pessoa de fácil relação vai ajudar muito na construção dessa conexão social. E para que isso se torne mais concreto, né, a gente utiliza os 2 As. Então, lembra sempre disso aqui. Não é o V da vitória, são os 2 As. O primeiro A, na verdade, a gente pode chamar ele de o A da apreciação. O que é esse A da apreciação, né? Então, é o ato de eu informar para a pessoa o que foi que ela fez e que me deixou tão feliz, né? Isso é muito importante para as pessoas com autismo. Você mostrar para ela que ela está fazendo algo e que foi merecedor do seu elogio, foi merecedor da sua apreciação e valorização, né? Em seguida, a gente pode tentar oferecer um segundo A para ela. Lembra que eu falei que são 2 As? O segundo A, esse aqui, é o A da ação. Então, após eu oferecer uma apreciação para ela, eu ofereço uma ação em resposta. Por que isso? Porque quando a gente faz isso, a gente oferece uma resposta positiva para a pessoa, para que ela perceba que o que ela fez teve impacto em volta dela, teve uma relação de causa e efeito, que proporcionou, né, algo que foi muito útil para ela naquele momento. Eu vou citar mais exemplos para ficar mais claro, né? Então, a gente tem essa resposta de 2 as iniciativas sociais da pessoa com autismo, alguns sinais informativos, as comunicações dela, para ajudar ela a ficar motivada, a se conectar cada vez mais com a gente, né? Então, a gente tem esse princípio da apreciação, onde a gente identifica uma comunicação desejável dela, em seguida a gente responde e oferece uma ação em resposta. Por exemplo, uma pessoa olha para mim, de repente em seguida ela olha para um carrinho que está na prateleira. Nesse exato momento, eu posso externar para ela: nossa, que legal que você está olhando para o carro. Na mesma hora eu alcanço o carro e ofereço para ela modelando a palavra carro. Eu percebi que você estava querendo dizer carro e entrego para ela. Nesse momento, ela está percebendo que ela pode utilizar o contato visual como uma forma de comunicação, e ela vai perceber gradativamente também que, nossa, olha que legal como o Lincoln é fácil de se relacionar. Eu olhei, na mesma hora ele respondeu a isso como um ato de comunicação. Por exemplo, eu posso também responder não só aos olhares, mas aos gestos. É muito comum as pessoas com autismo começarem a se comunicar também segurando a mão da pessoa, né? Lançando a mão da pessoa na direção da prateleira ou conduzindo até um determinado local. Então, nessa hora em que ele faz isso, ele pegou minha mão e lançou, por exemplo, na direção da prateleira. Na mesma hora eu posso falar: que ótimo, João, obrigado por ter pego minha mão. Eu estou percebendo, você está querendo que eu pegue o carro. E na mesma hora. Então, no primeiro momento em que eu falo: João, que ótimo, obrigado por pegar minha mão, eu estou fazendo o primeiro A. Em seguida, quando eu já pego o carro e entrego para ele, eu estou fazendo o segundo A. E ao mesmo tempo em que eu entrego o carro para ele, eu até falo: obrigado, eu percebi que você quer o carro. Ok? Eu posso dar outros exemplos aqui, agora na área da comunicação verbal oral, por exemplo. É importante considerar uma coisa: muitas pessoas esperam a comunicação verbal oral clara, mas no começo do desenvolvimento dessa habilidade, as pessoas fazem sons, e que em muitos momentos têm intenção comunicativa, né? E em muitos momentos esses sons não são respondidos. Ou seja, quando esse som não é respondido e tem uma intenção comunicativa, ele não tem função, e a pessoa deixa de utilizar. Às vezes, as pessoas ficam esperando também, não só pela maturidade sonora da comunicação verbal oral, mas por um conjunto de sinais que indiquem claramente que, olha, eu estou falando com você, né?
Não adianta você esperar para muitas pessoas com autismo que ela pare, olhe nos seus olhos e fala bola, ou carro, e diga uma palavra clara, ou simplesmente pare com a posição corporal de frente para você e faça um som. Nem sempre isso vai acontecer. Então, às vezes, ele pode estar dando uns pulinhos com o corpo virado para a prateleira e diz, ih, oh! Nessa hora, ouvindo isso, eu posso fazer o quê? Que legal ouvir sua voz. Primeiro A. Você fez vários sons para dizer carro, muito bom. Em seguida, eu alcanço o carro e ofereço para ela, rapidamente dizendo a palavra carro. Esse tipo de resposta, onde eu entro rapidamente oferecendo algo para ela, utilizando a estratégia dos 2 As, vai mostrar para ela que a voz dela tem uma função muito importante na comunicação. Então, através dos 2 As, apreciação mais ação, a pessoa com autismo percebe qual comunicação foi mais efetiva ou foi entendida por você. Ou seja, como que as pessoas me entendem mais. Nós somos responsivos porque queremos estimular as conexões sociais, né? Assim a gente consegue ajudar a pessoa com autismo a desenvolver novas formas de comunicação, interação e outras habilidades sociais. Agora, a Mari vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre motivação, que é outra palavra-chave dentro da perspectiva de trabalho que a gente utiliza.